pessoal, vamos hoje dar continuidade ao estudo das funções, beleza? E vamos começar aqui vendo o cálculo do domínio de uma função. Isso é uma coisa bem comum, probleminha é perguntado em todo o livro de matemática você vê, é uma coisa importante você saber. Dá uma olhadinha aqui. Cálculo do domínio de uma função. A ideia aqui é o seguinte, ó. Veja bem, o que é calcular o domínio de uma função? Determinar o domínio de uma função. Aí diz aqui, determinar o domínio de uma função real, de variável real. Só, deixa eu fazer esse comentário. Quando o cara fala função real, ele está dizendo que o resultado da função é um número real. O resultado da função é o y. Então, função real quer dizer que quando você calcula aquela função, joga naquela fórmula, o resultado é um número real. E quando ele fala que a variável é real, ele está dizendo que a variável da função é o x. Você substitui um x, que é o número real, que é a variável real, e o resultado da função é real, que é o y. Então, toda função real de variável real quer dizer que o y é real e o x é real. Só envolve números reais. Então, o que é determinar o domínio? É encontrar o conjunto de todos os valores de x reais que, aplicados na função, admitem uma imagem real. Encontrar todos esses valores de x que admitem uma imagem real. Isso é, assim, eu concordo que, olhando assim, é um pouco vago, mas deixa eu dar exemplos que você vai entender bem direitinho. A ideia é o seguinte, eu tenho ali já um exemplo, se você olhar, está dizendo ali que determine o domínio da função f de x igual a x ao quadrado mais 5x menos 4. Veja só. O domínio, normalmente, ele diz domínio A, domínio contra domínio B, sei lá, A, B é o que a gente usa muito, mas o domínio pode ser P e o contradomínio Q, normalmente ele diz. Mas se ele não disser e perguntar, encontra esse domínio. O que é encontrar o domínio? É encontrar todos, o domínio na verdade é o conjunto de todos os valores de x que você pode utilizar naquela função. E quando você utiliza esse x, você consegue encontrar um resultado para ele, que é exatamente a ligação à imagem. Aqui. Nessa função aqui, ele pede o domínio dessa função. F de x, esse f de x aqui é o y, f de x, g de x, h de x é o y. É a mesma coisa de escrever y igual a x ao quadrado mais 5x menos 4. Então, veja só, se eu substituir o x por zero aqui, vai ficar, vamos só fazer aqui a conta para você ver. F de zero. Isso significa que eu estou utilizando o x0. Vai ficar 0 ao quadrado mais 5 vezes 0 menos 4. 0 ao quadrado é 0, 5 vezes 0 é 0, sobrou menos 4. O que é que eu estou dizendo com isso? Que nessa função, quando o x for 0, o y é menos 4. Então o 0 faz parte do domínio. Por quê? Porque o 0, aplicado naquela função, tem um resultado menos 4. Tem uma ligação, uma imagem. Na verdade, isso significa que nessa função existe o par 0 e menos 4. x0, y menos 4. E isso é um par. Só que, se você for procurando, você vai passar o resto da vida, meu amigo, substituindo ali. Porque se você substituir esse x por 1, você faz a conta, vai ter um resultado. Se substituir por 2, por 3, por 4, e não é só número inteiro, não. Por menos 1, menos 2, não é só inteiro não, 1 meio, 0,1, 0,2, π. Se você substituir aquele x por π, você vai encontrar um resultado. Claro que é um resultado aproximado, mas você encontra, existe um resultado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa função x ao quadrado mais 5x menos 4, esse x pode ser qualquer número que você quiser, real. Porque se você substituir por qualquer número, você consegue fazer essa conta e encontrar um resultado. Então, quer dizer que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Porque o x pode ser qualquer número real nessa função. Por quê? Qualquer número real ali, você substitui e encontra um resultado. Se encontra um resultado, quer dizer que esse x faz parte do domínio. Então, o domínio dessa função, na realidade, esse 0 foi um exemplo. Você podia botar 1, 2, qualquer número que você quiser. Então, resposta. Quem é o domínio dessa função? O conjunto dos números reais. Deixa eu até fazer o seguinte, usar uma nomenclatura bem, assim, só para você, quando vem em algum lugar, já saber. A gente chama de domínio da função f é o conjunto de reais.
Você vai dizer o domínio, mas o domínio de quem? Da função f. Porque existe a função g, existe a função h, a função pode ser chamada de qualquer letra. Então, ali o domínio de f é reais. Você pode até não estar ainda entendendo muito bem onde eu quero chegar, mas deixa eu dar outro exemplo. Talvez agora você vá esclarecer isso aí, vai entender bem. Vê só. Vamos para outro exemplo. Vê só. O próximo exemplo diz o seguinte, exemplo 2. Já tem 2 exemplos aí, vamos ver o 2 agora. Determine o domínio da função g de x igual a 2x mais 1 sobre x menos 6. Veja bem, já existe um detalhe muito interessante. Aquela função do exemplo 2 ali, g de x, ela possui um denominador. O denominador ali, no caso, é x menos 6. E uma coisa que você tem que saber, o denominador não pode ser zero. O denominador tem que ser diferente de zero. Por quê? Acredito que a gente viu quando estava estudando números racionais. Não existe divisão por zero. Você pode até dividir zero por algum número. Zero dividido por 2. Você não tem nada, zero, e quer dividir para 2 pessoas. Cada um ganha nada. Então, 0 dividido por 2 é 0. Você pode dividir 0 por 2, 0 por 3. Agora, não faz o menor sentido dividir 2 por 0. Quer dizer, 2 sobre 0. 0 no denominador não tem sentido. Então, o detalhe nessa questão aqui, nesse exemplo 2, é o seguinte. Esse denominador tem uma condição de existência. A gente chama de restrição. Tem uma restrição. Quem é o denominador dessa função g de x aqui? Não é x menos 6. Então, a restrição é que x menos 6 seja diferente de zero. Isso é uma condição. Veja só, agora eu já estou indo bem no ponto. Quando ele pede para você determinar o domínio, é basicamente fazer o seguinte, procurar se aquela função tem alguma restrição, se ela tem uma condição de existência. No caso, o primeiro que eu estou comentando agora com você é sobre denominador. O denominador não pode ser zero. Então, você olhou aquela função, viu que ela possui um denominador, principalmente quando tem variável no denominador, e é exatamente esse caso. Então, aquele denominador ali, ele tem que ser diferente de zero. Então, vamos resolver isso aí. Se x menos 6 é diferente de zero, esse x é diferente de 6, resolvendo. Opa! Isso é uma coisa agora muito importante. Eu acabei de chegar na condição que o x não pode ser 6. E o que é domínio? É o conjunto dos valores de x. Opa, se o x não pode ser 6, quer dizer que aquele 6 não faz parte do domínio. Agora, 7, 8, 9, 1 meio, 5, qualquer outro número real faz parte do domínio. Qual é o único número que eu não posso utilizar no lugar de x ali? 6. Porque se você substituir o x por 6 ali embaixo, 6 menos 6 vai dar quanto? 0. E pode 0 no denominador? Não pode. Então, veja só. Na realidade, estabelecer o domínio, você vai partir do princípio que o domínio é o conjunto dos números reais. E vai ver se tem alguma restrição, se tem algum número que não pode ser utilizado, se tem alguma condição de existência naquele x. E a primeira condição que eu estou dizendo é denominador. O denominador tem que ser diferente de zero, isso é uma condição de existência. Então, se tiver algum denominador, você diz que ele é diferente de zero e encontra uma condição, uma restrição para aquela função. Então, se o x é diferente de 6, o x pode ser qualquer número real diferente de 6. Então, vamos escrever isso aqui. Então, quem é o domínio dessa função g? O domínio dessa função g é qualquer x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 6, que é exatamente essa condição aqui. Isso, detalhe, eu poderia escrever assim também, ó. Quem é o domínio dessa função g? Eu poderia dizer que é o conjunto dos números reais, tirando, então, menos quem? 6. Só que tem um detalhe, não pode escrever 6 assim não. Como R é um conjunto, eu tenho que tirar o conjunto. Então, essas duas formas de escrever que você está vendo aí, são aceitas. Eu estou dizendo que quem é o domínio? É qualquer número real, diferente de 6. X pertence a R, tal que x diferente de 6. Ou a outra opção é dizer que o domínio é o conjunto dos números reais e eu vou tirar o 6. Então, menos o conjunto. Agora, você não pode tirar 6 do R. Tem que tirar o conjunto que tem o número 6. Porque você tem que pegar um conjunto menos um conjunto. Então, se você quiser tirar alguma coisa dos reais, tem que ser R menos, abre o conjunto e tira os elementos que você quer tirar. Beleza? Então, primeira condição já está aqui. Vamos para a segunda agora.
Determine o domínio da função h de x igual a raiz quadrada de 6 menos 2x. Veja só. Aí uma coisa que eu preciso parar para falar também. Quando você calcula a raiz quadrada, por definição, no conjunto dos números reais, a raiz quadrada de um número positivo é sempre um número positivo. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 7 é um número irracional. É um número, 2, alguma coisa. Que 2, alguma coisa vezes 2, alguma coisa, nem precisa decorar, não. Dá 7. Existe um número, mas não é exato. Então, a raiz de 7 normalmente a gente não calcula. É um valor aproximado, é um número irracional. Mas existe a raiz de 7, real. A raiz quadrada de 0 é 0. Então, existe a raiz quadrada de 0, porque 0 vezes 0 dá 0. É real. Agora, raiz quadrada de número negativo não é real. Então, raiz quadrada de menos 9. Eu tenho que procurar qual é o número real que é elevado ao quadrado, quer dizer, que ele vezes ele dê menos 9. Esse número real não existe. Porque todo número real, se ele for positivo, elevado ao quadrado dá positivo. E se o número real for negativo, elevado ao quadrado dá positivo também. Então, é impossível eu encontrar um número real que é elevado ao quadrado dê menos 9, menos 10, é impossível. Então, se for raiz quadrada de número negativo, não é real. Conclusão. Se você quer ali determinar os valores de x, que é o domínio é o conjunto dos valores de x. Eu quero descobrir quais são os valores de x que eu posso usar nessa função. Então, eu tenho que ver a condição de existência. Toda vez que você tiver uma raiz quadrada, e detalhe, não é só raiz quadrada não, toda raiz de índice par, mas 99% das vezes aparece raiz quadrada, mas vamos generalizar. Toda raiz que tem um índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, se o radicando, o que tiver dentro da raiz, for negativo, não tem resultado real. Então, vamos lá. Qual é a condição de existência dessa função no conjunto dos reais? Quem é o radicando? Quem é que está dentro da raiz quadrada aqui? 6 menos 2x. Isso, ele tem que ser maior ou igual a 0. Maior que 0 significa positivo, mas pode ser igual a 0 também. Só não pode ser negativo. Porque se esse resultado der negativo, não vai ter raiz quadrada dentro dos reais, então não vai ter resultado. Só que quando eu faço essa conta, fica menos 2x maior ou igual a menos 6. Uma coisa muito importante que alguns alunos cometem essa besteira. Quando você tem uma inequação e o coeficiente do x for negativo, você multiplica essa inequação por menos 1. Só que inverte todos os sinais. O que significa todos os sinais? Significa que vai ficar 2x menor ou igual, inverte o sinal da inequação, a 6. Então, resposta disso, conclusão, isso aqui vai ser o quê? X menor ou igual a 3. Quer dizer o seguinte, que nessa função eu só posso utilizar valores de x menores ou iguais a 3. E os valores de x formam o domínio. Então, o domínio dessa função é o conjunto de todos os números reais menores ou iguais a 3. Então, vem cá, como é que eu vou escrever isso? Então, vamos responder aqui. Quem é o domínio da função h? É x pertence a R, tal que x é menor ou igual a 3. Todos os números reais menores ou iguais a 3. Só que você que está estudando deve ter assistido uma aula minha anterior de intervalos reais, onde eu falei que se você quiser o conjunto de todos os números reais, de 1 até 5, de 2 até 7, de 3 até enfim, isso são intervalos. Aquilo ali é um intervalo. Aquilo ali que você está vendo é um conjunto de todos os números reais, do 3 fechado, porque é menor ou igual a 3, né? Do 3 para trás. Então, quando eu digo do 3 para trás, quer dizer que esse intervalo é de menos infinito até 3. Então, vamos escrever isso aqui, outra maneira de escrever esse domínio. Como é que eu poderia escrever o domínio dessa função h? Eu podia dizer que esse domínio é um intervalo aberto em menos infinito até 3, fechado, porque é menor ou igual a 3. Entenda. Menor ou igual a 3 significa de menos infinito até 3. Como é igual, o 3 é fechado. Isso, você quiser dar uma revisada, está na aula de intervalos. Procure lá para dar uma revisadinha, porque intervalo é uma coisa muito fundamental para você continuar o estudo agora de funções. Vai aparecer direto. Estou em inequações, respostas de inequações, domínios, tá? Aparece intervalo. Então, é bom saber. Ok, galera? Vamos lá.
Um último exemplozinho aqui, mais complicado, para a gente dar uma olhadinha nessa parte aqui de funções. Veja só. Foi que houve aqui, um momentinho. Dá uma adiantada aqui. Foi? Foi demais. Pronto. Esse exemplo 4 ele tem uma cara mais feiosa. Você olha assim, mas vamos fazer, sem muito mistério. Determine o domínio da função real de variável real, y igual a raiz quadrada de 2x mais 12 menos raiz quadrada de 8 menos x sobre raiz quadrada de x mais 3. Veja só. Eu tenho que fazer todas as condições de existência aqui. Ó. Quer dizer, esse 2x... Poxa vida... Vamos lá. Agora... Sim. Esse 2x... mais 12, ele não está dentro da raiz quadrada, ele tem que ser maior ou igual a 0. O 8 menos x também não está dentro da raiz quadrada ali, ele também tem que ser maior ou igual a 0. Agora, o x mais 3, aí tem um probleminha, meu amigo. Preste atenção. Aquele x mais 3, ele não pode ser negativo porque está dentro de uma raiz quadrada. Senão não vai ter resultado real. Não pode ser negativo. Mas ele não pode ser 0 porque está no denominador. Se você olhar, ele tem as duas condições, as duas restrições. Ele não pode ser negativo porque está na raiz quadrada e não pode ser 0 porque está no denominador. Então, se ele não pode ser negativo nem 0, só pode ser o quê? Positivo. Então, a condição do x mais 3 é que ele seja maior que 0. Isso é importante. Então, quer dizer... O 2x mais 12 pode ser 0. O 8 menos x pode ser 0, porque estão no numerador. Agora, no denominador, esse x mais 3 aqui, como ele é o denominador, ele não pode ser 0. Não pode ser negativo, porque está na raiz quadrada, só poderia ser positivo, maior que 0. Aí vamos resolver agora todas as condições. Só que tem um detalhe ainda. Viu? O 2x mais 12 tem que ser maior ou igual a 0, vírgula. O 8 menos x tem que ser maior ou igual a 0 e o x mais 3 tem que ser maior que 0. Eu estou frisando esse i para dizer que é ao mesmo tempo. Quer dizer, a resposta tem que ser um x que sirva para todos ao mesmo tempo. Interseção. Então, veja só. Resolvendo isso aqui, vai ficar 2x maior ou igual a menos 12, x maior ou igual a menos 6. Passei o 2 dividindo lá, menos 6. X maior ou igual a menos 6. Primeira condição. Segunda condição. Menos x maior ou igual a menos 8, multiplicando por menos 1. Lembrando que quando multiplica por menos 1, inverte o sinal até da inequação, né? X menor ou igual a 8. E, finalmente, x mais 3 maior que 0, x maior que menos 3. Agora, vamos pensar. O x tem que ser tudo isso ao mesmo tempo. Pessoal, comentei agorinha. Aula de intervalos. Meu amigo, o que é x maior ou igual a menos 6? Preste atenção aqui, ó. X maior ou igual a menos 6 é você dizer que o x é de menos 6. Deixa eu fazer aqui rapidinho. De menos 6 até mais infinito. Isso é x maior ou igual a menos 6. O que é x menor ou igual a 8? Quer dizer que é menor ou igual a 8 é 8 para trás. Quer dizer, de menos infinito até 8. Fechado aqui, ó. Menor ou igual a 8. E o que é maior que menos 3? Maior, aí você tem que ver, o menos 3 fica para a direita do menos 6 e para a esquerda do 8. O menos 3, vamos supor que fique por aqui. Só que se você olhar direitinho, é maior que menos 3. Então, notem, se é maior, a bolinha é aberta. Maior que menos 3. A pergunta é, o que é que faz parte dos 3 intervalos ao mesmo tempo? Se você olhar aqui, eu vou dar
grifado aqui. Ó. Esta partezinha daqui que eu estou riscando é exatamente que faz parte dos três ao mesmo tempo, não é não? Então, vamos escrever a resposta aqui? Que seria a resposta final? A interseção, exatamente isso, que vai do menos 3... Opa, rapidinho. Pronto. Que vai do menos 3 até 8. Se você olhar direitinho, o x, que é maior ou igual a menos 6, menor ou igual a 8 e maior que menos 3, ao mesmo tempo, aí você coloca os três intervalos um em cima do outro e vê o que é que tem nos três ao mesmo tempo. Você vai encontrar os x que satisfazem as três condições ao mesmo tempo. Então vai de menos 3 aberto até 8 fechado. Então quer dizer que o x, o domínio, é o domínio de quem nesse caso? O domínio de que função? O domínio da função y aqui, né? Então, domínio, se fosse f de x, era de f. G de x é de g. Mas o domínio da função y, aí o domínio dessa função aí vai ser x pertence a R, tal que... Aí, feito eu disse, isso tem na aula de intervalo. Vou dizer que menos 3 é menor que x, que é menor ou igual a 8. É a forma de escrever isso aqui. Mas tem um jeito mais prático que alguém pode estar pensando aí, ó. Será que eu posso usar intervalo? Claro. É aberto em menos 3 e fechado em 8. Tanto faz, são opções que você tem de escrever esse domínio. Então, o domínio daquela função é exatamente esse conjunto de todos os números reais, de 3 aberto a 8 fechado. Então, quer dizer, estabelecer o domínio é verificar todas as condições de existência e, se no caso, tendo mais de uma, fazer a interseção delas. Com isso, você descobre os valores de x que você pode utilizar naquela função. Beleza, pessoal? Ok. Um abraço. Até a próxima aula.